no Jornal da Manhã, o comentário político de Josival Pereira. Bom dia, Josival. Bom dia, Daniel. Bom dia a todos que escutam o Jornal da Manhã. Josival, temos novidades em relação àquela polêmica, não é, de alguns meses em relação a prédios que estariam extrapolando a altura máxima permitida na orla de João Pessoa. Tem uma decisão da Justiça, Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, atendendo ao pedido do Ministério Público, e suspendeu a decisão liminar que determinou ao município de João Pessoa a expedição de licença de habitação, o famoso habite-se, em favor de uma dessas construções. Como as construtoras são poderosas, elas vão tentar levar isso talvez até o Supremo Tribunal Federal, né? Uma questão, porque se eles conseguem de qualquer forma uma brecha para manter esses prédios, eles de qualquer forma quebram um pouquinho a lei do gabarito. Por isso que é a lei do gabarito, que é consagrada aqui em João Pessoa. Por isso que é importante essa decisão da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça. Se tiver recurso agora vai para o Pleno, se o Pleno mantiver, então vai para Brasília. Mas essa decisão da Terceira Câmara é uma boa sinalização. O que é que a Terceira Câmara fez? A Terceira Câmara derrubou uma liminar de um juiz de instância inferior, da primeira instância da Justiça, que determinava à Prefeitura que desse o habite-se, que autorizasse, porque o prédio todo está feito lá, tem uma discussão sobre o que passa, se derruba, não derruba, enfim, tá, e tinha dado o habite-se, então a construtora sairia no lucro. Tal. Sim, Enfim, mesmo irregular, conseguiria... mas vendendo, entregando. O que é que acontece? Acontece que a Terceira Câmara Cível derrubou isso. E com argumentos que eu considero extremamente interessantes, inclusive para essa decisão aqui no Supremo Tribunal Federal e nas demais razões. Veja bem, primeiro, está lá sentado que a construção desrespeitou a Constituição do Estado em 2 artigos. Desrespeitou a Constituição. Aí vem os outros argumentos. Ela diz assim, a desembargadora Maria das Graças Moraes Guedes diz, olha, eu estou levando em consideração aqui também, tá certo, o princípio do desenvolvimento sustentável, que é o que nós queremos em João Pessoa, desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável protege o meio ambiente, então proteção ao meio ambiente total está levando em consideração, okay? Para se entender, vai construir, tem que levar em consideração, vai fazer qualquer coisa, tem que levar em consideração essa decisão indo até o final, o princípio do desenvolvimento sustentável, né? Colocado isso. E aí tem 3 outras decisões que são 3 argumentos da construtora para poder manter o prédio, que é interessante, e a forma como a desembargadora colocou. Primeiro, a construtora diz que foi muito pequena a alteração, o que passou, a altura, não foi grande, foi ínfima a que passou, então deixa lá. Aí a juíza faz 3 decisões. Primeiro, não existe o princípio da razoabilidade ou da proporcionalidade, que é essa história. Proporcionalidade não cabe no direito ambiental, né? Não cabe no direito ambiental, não entra no direito ambiental. Segundo, a construtora alega que já está feito, para não ter mais prejuízo, né? Compensa, né? Aí a desembargadora diz que não pode ser usado também a teoria do fato consumado. Aquela história de já fez, deixa, tá? Ela diz que no direito ambiental não existe, não cabe. E ela cita decisões e súmulas, né, do fato consumado. Além disso, são várias decisões, são princípios que estão sendo discutidos, que são muito interessantes na decisão da desembargadora. Vamos trazer agora o assunto eleição, porque a disputa eleitoral, a pré-campanha já está em pleno vapor aqui. Nós temos toda essa discussão a partir de agora aqui na coluna com Josival Pereira. Josival, você tem alertado sobre uma possível reviravolta em Campina Grande em relação às candidaturas. Vem novidade em relação ao grupo dos Ribeiro? Na verdade, o meu alerta é interessante. Quer dizer, hoje pela manhã, na coluna já aqui no Trocando em Miúdos, na TV Tambaú, as pessoas se liguem aí, 7 horas da manhã sempre tem a minha coluna Trocando em Miúdos, a tentativa de explicar o que está, os fatos da política. Desde ontem eu tenho
comecei a pensar nos autores, que a gente diz que tem um novelão lá em Campina Grande, né? Quem são os principais autores dessa novela? Quem escreve essa novela? Quem está escrevendo a novela são os principais líderes da política. E de repente, então, você percebe que tem um autor que está de fora do processo, dos últimos capítulos dessa novela. Até agora, então é uma novela escrita a várias mãos, mas tem um autor que não está sendo chamado a escrever a sua parte, ou colocar a sua parte, que é o deputado Aguinaldo Ribeiro, né, líder do grupo da família Ribeiro. Tem 2 partidos a família Ribeiro, que é o Progressistas e o PSD. E Aguinaldo Ribeiro ganhou fama nas últimas eleições de chegar de última hora sempre com uma novidade. Eu vou só lembrar as eleições de 2022, que ele é candidato a senador, decide, não é candidato a senador. Aguinaldo convoca uma reunião e de repente ele diz: não sou mais candidato a senador, mas Lucas, meu sobrinho, será candidato a vice-governador. Quer dizer, já tinha acertado, deu um salto, colocou uma trava ali que vai até 2026. Essa trava no processo de definição de candidaturas. Então, cadê Aguinaldo? Aguinaldo não está participando de discussões com o governo, que é aliado. Não tem notícia de Aguinaldo ser chamado para reunião com o governo para saber se o PSD vai compor com Johnny Bezerra ou não vai compor com Johnny Bezerra. Não está participando com... Claro, essa semana teve aí uma história, a história que ele poderia estar conversando com o Bruno, mas essa história foi desmentida, inclusive, pelo próprio Enivaldo Ribeiro. E eles sempre são próximos de Romero. Eles tiveram uma boa... O Bruno foi vice... Não, o Lucas foi vice de Romero. Enivaldo foi vice de Romero e Lucas de Bruno por indicação, tá certo, ali dos ao contrário. Então, veja bem, o chefe, o pai de todos... Enivaldo Ribeiro foi vice de Romero. Então ele está ausente de todo esse processo. Aí tem a candidatura de Rosália Lucas, colocada aí pelo PSD, que é a única que tem até agora. Sem aliança, eles vão participar assim do processo, sem aliança, sem isso tudo. E aí me chamou a atenção, eu me lembrei de uma declaração de Enivaldo Ribeiro no início da semana passada, que ele dizia assim: vai ter novidade em Campina Grande. Ainda vai ter novidade em Campina Grande. Então ainda vai ter novidade em Campina Grande. Para acabar de aumentar o mistério, quando eu saí da televisão, comecei a ver a história das convenções de Campina Grande, comecei a olhar os horários de Campina Grande, descobri, aí eu estou trazendo essa informação primeiro aqui no rádio, que a convenção do PSD de Daniela Ribeiro, está marcada, é a última das últimas, está marcada para as 20 horas do último dia. Do dia 5 de agosto. Raspa do tacho ali. Segunda-feira, na raspa do tacho, a última hora, ou seja, vai esperar que tudo ocorra para poder decidir o quê? É interessante essa história. Então, tem ainda, e tem um boato que a própria Daniela poderia vir a ser candidata. Tem os 2 boatos últimos de Campina Grande, que Ribeiro e Romero montariam uma chapa, só os 2 grupos políticos, Podemos e tal, que eu não estou achando talvez muito viável por conta das amarras que o Podemos e o União Brasil fizeram nos últimos dias, João Pessoa, Campina Grande, mas tem o boato, eu não posso deixar de colocar, e tem o boato também que Daniela seria a surpresa de última hora da eleição. Ainda falando em Campina Grande, tem a questão dos republicanos, a gente trouxe aqui, né? Anunciou apoio a Johnny Bezerra, só que tem um detalhe: o presidente da Câmara é filiado aos republicanos, é próximo a Romero e é aliado de Bruno. E agora vai estar no palanque de Johnny Bezerra? Exatamente isso, foi o que anunciou ontem. Hugo Mota fez questão de anunciar e depois foi confirmado pelo próprio presidente da Câmara, Marinaldo Cardoso. Porque em Campina Grande havia a notícia que ele seria liberado, né? Que ele pediria licença a Bruno para dissentir, para poder divergir, para poder a infidelidade autorizada. Boa. A infidelidade autorizada.
Mas aí Bruno não quis ser corno político, não. E Bruno já está tendo problema com a Câmara. Agora com o presidente em outro palanque, pode complicar ainda mais. Aí não aceitou, não. Aí Marinaldo vai ficar com o Johnny Bezerra. Vamos trazer a discussão agora para a Grande João Pessoa, começando por Bahia. O PT, a direção nacional, decidiu rifar também o Jefferson Kita, candidato a prefeito em Bahia. Ele foi prefeito interino, né? Diante daquela instabilidade política durante um grande período em Bahia. Eu conversei com o Jefferson Kita ontem à noite. Ele estava ainda em dócil, né? Estava insatisfeito demais, reclamando por duas razões. Primeiro, porque houve uma intervenção, segundo ele, é aquela intervenção mesmo, sem direito, sem perguntar, vai olhar aqui no Oeste Americano, atira primeiro e pergunta depois, tá entendendo? Vai lembrar dos filmes de faroeste americano, atira primeiro e pergunta depois. Então, eu não consigo entender eu vou chamar de violência que as direções nacionais dos partidos, sobretudo os partidos de esquerda que precisam ser democráticos, vai lá, chama para conversar. Por que é que não chama para conversar? Que violência é essa? Então, intervenção, ele reclamou muito disso, inclusive disse que hoje ia tentar reverter essa situação. Aí depois, porque segundo ele as pessoas dão em terceiro lugar, é uma certa distância, mas é um lugar de palanque que ele tem lá. Ninguém sabia a razão. Eu fico me perguntando, hoje pela manhã recebi uma informação interessante, já hoje pela manhã, quando eu estava dando as últimas olhadas aí no noticiário que eu levaria para a televisão e traria para cá também. Que a intervenção foi na federação, a decisão foi na federação. O PCdoB chegou com o argumento que precisava dessa intervenção porque iria indicar o candidato a vice na chapa do PSB, na chapa de Leitão. Tá sendo Leitão. Ocorre que Francisco, a liderança que o PCdoB tem lá seria Francisco. Ocorre que a informação que eu tenho é que também isso não vai prosperar. Não vai prosperar. O PSB está sendo Leitão, sobretudo Felipe Leitão, que é o marido de Tassiana Leitão, tem outros planos para vice. Está tentando ver se atrai o PSD de Daniela Ribeiro. Se não atrair o PSD de Daniela Ribeiro, ele quer atrair, inclusive, outras forças lá, outros candidatos. Então o que é que vai fazer? O PT lá e a federação lá em Bahia vai ficar sem nada. Vai ficar sem nada. Nem vice, nem prefeito, nem vice. Ela vai lá no sertão, antigamente se diria, vai ficar sem mel e sem cabaça. Quebrou tudo, vai ficar sem nada lá. Se reverter a situação hoje, aí tem que se discutir se Jefferson Kita aceita novamente ser candidato, que provavelmente não. Pode se lançar vereador, né? Ô, Josival, eu falei até também a intervenção do PT, porque eu estava vendo ontem que o PT fez uma intervenção em Alagoas. Violeta também em Alagoas, depois da convenção, foi lá e eliminou a candidatura do partido. Então, é uma situação que a gente tem apontado aqui, PSOL, PT, partidos de esquerda, que tem uma logística diferente dentro do partido, né? Naquele partido comandado por uma família, que a gente vê muitas vezes, mas que também faz intervenções que vão de encontro ao interesse da militância. Olha, isso quando ocorre nos partidos tradicionais, nos partidos com familiares, nos partidos com coronéis, você já sabe que aquilo ali mesmo, aquela é a prática, né? De colocar eles nem elegem diretórios mais, nem faz diretório. Tudo provisório. Os partidos tudo com comissão provisória para poder permitir esse tipo de intervenção, o que é uma transgressão, uma violação da lei e depois da democracia. Partido que não for democrático não funciona. Então, aí vem os partidos que cultivavam uma história da democracia partidária, pregando isso, que tem agido com esse processo de autoritário de intervenção que é terrível. Estão todos iguais no tabuleiro, todos iguais aí. Até o PSOL que parecia tal, todos iguais no tabuleiro, tudo aí
Interesse nacional, interesse local, interesse pessoal, individual, vai lá e intervém. Autoritarismo mesmo, sem precedentes. Estou vendo aqui o sistema do Tribunal Superior Eleitoral sobre as candidaturas que já estão sendo registradas. Já saíram as primeiras a vereador aqui em João Pessoa e são 2 do PSTU. 2 candidaturas já registradas aqui no sistema e nenhuma para prefeito ainda. O Luciano Cartacho já fez a convenção, já poderia estar registrando a candidatura, deve fazer isso nas próximas horas. Agora, Gisval, você chamou a atenção, só para a gente finalizar, da qualificação dos candidatos a vice aqui em João Pessoa, né? Vai ter um debate interessante nesse sentido. Eu considero, olhando, fechando o quadro de candidaturas, é um quadro de candidaturas de bom nível. Os candidatos a vice terão possibilidade, não estou dizendo que eles terão oportunidade, geralmente tem, nas campanhas tem geralmente a possibilidade de debater, de colocar, mas geralmente no poder, quando chega no poder, os prefeitos tornem essa possibilidade. Tem Léo, está tendo a oportunidade, Léo Bezerra, mas você tem Léo Bezerra, que tem apesar de jovem, tem uma vivência política boa, já tem uma história boa. Vereador mais votado em João Pessoa, vice-prefeito. Vários mandatos, né, com vice-prefeito, com história, então já se mostra que ele tem realmente uma boa postura política, uma boa compulsão política. Aí você tem Amanda Rodrigues, candidata a vice de Luciano Cartacho, que é empresária, apesar de jovem também empresária, exerceu 2 cargos importantes no Estado, foi secretária do Desenvolvimento, depois foi secretária de Finanças do Estado, fechou as finanças do Estado, estava agora no cargo do Ministério da Saúde. Você tem a Amanda CSI, de Rui Carneiro, uma carreira sólida, consolidada. Você imagina, as pessoas... Quantas peritas não tem no Brasil? Tem. Quem é a perita que consegue se destacar pelo talento, pela iniciativa, pelas coisas? E você não sabe nem quem são, onde é que tem perita, você vai ver. Tem uma pessoa que se destacou. E você tem Pastor Sérgio, que dispensa, inclusive, a apresentação aqui em João Pessoa, né? 2 procurador federal, 2 concursos que fez pro federal, todos 2 passou com destaque nessa carreira. É líder religioso, é autor, escritor, enfim, é um formulador de ideias e tal. Então você tem 4 bons candidatos a vice aqui, não sei se eles vão conseguir na campanha desequilibrar em favor dos seus candidatos a prefeito, como é que eles vão agir. Mas, de qualquer forma, as chapas estão bem formadas. Muito bem, amanhã Pode tem até mais. já ouvi alguém dizer, brincando, que os candidatos a vice estão melhor, em alguns casos, melhor do que os candidatos a prefeito. Eu não vou já ouvi dizer, também. Não vou dizer tanto, mas já ouvi. Dizer que ouvi, eu digo. Valeu, Josival. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Bom dia. Intervalo rápido, a gente volta já com as informações do esporte. Rinaldo Pedrosa já por aqui vai trazer os destaques daqui a pouco.